Meus caros amigos, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Cá estamos de volta com mais um capítulo do livro Pensamento e Vida de Emmanuel, hoje com o título Hábito. Vocês vão ver como esse capítulo é muito interessante e dá para perceber ao longo do texto que vocês vão poder assistir, se ficarem comigo até o final, né? Como o hábito influencia na nossa vida, no nosso pensamento e na nossa existência, tá certo? Lembrando a todos que nós temos um canal espiritualista também, que se chama Reflexões Espiritualistas, e esse canal é dedicado à divulgação de temas relativos à espiritualidade superior e à doutrina espírita e ao Evangelho de Jesus. Então, vamos lá? Vamos ficar aqui naqueles nossos 15, menos de 20 minutinhos, batendo esse papo aqui, né? Trazendo para vocês a luz do ensinamento de Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, nesse maravilhoso livro que é Pensamento e Vida. Como eu disse, nós temos o título de hoje, que é Hábito. E para não perder o hábito, peço a vocês que, se gostarem do vídeo, compartilhem, deixem o seu like para que o canal possa ser assistido por mais gente e o YouTube possa mostrar lá através dos seus algoritmos que é um canal assistido por muitas pessoas, e com isso ele vai mostrando para mais e mais pessoas, tá certo? Bom, vamos em frente aqui para os nossos trabalhos. O Emmanuel começa dizendo assim: o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Até aí eu acho que está tudo bem, né? A gente percebe que o hábito é aquilo que nos induz a uma rotina, né? Acordar cedo, escovar o dente, tomar banho, tomar o café, ir pegar o transporte, ir para o trabalho, né? Realizar nossas tarefas. Mas existem outros hábitos que são mais arraigados dentro de nós, que não são simples associações à nossa rotina, e nós vamos ver um pouquinho disso daqui a pouco. Então ele continua dizendo assim: herdeiros de milênios, porque somos espíritos eternos, já lembramos disso, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Então aqui, né, ele fez essa alusão até poética, que nós chamamos como se fosse um barco assim sendo carregado pela correnteza, né? Não está indo necessariamente na direção que a gente quer, mas está indo na direção daquilo que nós nos acomodamos diariamente a fazer, né? Então é por isso que ele faz essa alusão a uma embarcação, ao gosto da correnteza, né? Então um pouco a nossa vida acaba sendo assim mesmo. Então ele diz: com naturais exceções que existem, claro, né? Todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios. Aqui ele vai começar a entrar na questão dos pensamentos. Os hábitos associados aos pensamentos. Pela reflexão automática. E em razão disso, exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade, com que nos seria fácil erguer uma vida melhor. E formamos em torno delas todo um sistema defensivo, à base de crueldade, com a qual ferimos o próximo, dilacerando consequentemente a nós mesmos. Então ele está falando o quê? Está dizendo que nós, inadvertidamente, à força de hábitos arraigados de muito tempo, de milênios, exageramos as nossas necessidades pessoais, fugindo muitas vezes da simplicidade necessária, que nos faria mais felizes a longo prazo, né?
mas que a gente forma em torno de nós, através desse exagero das nossas necessidades, um sistema defensivo com a qual nos defendemos às vezes cruelmente contra o próximo, que acabamos por ferir inadvertidamente e com isso dilacerando também a nós mesmos, né? É a lei de ação e reação que também já falamos aqui nas lições passadas, né? Quando nós ferimos alguém, esse ferimento volta para nós também em forma de algum tipo de sofrimento ou de dor, né? Ele diz assim: estruturamos assim, olha bem, complicado mecanismo de cautela e desconfiança para além da justa preservação, ou seja, muito mais do que o necessário, né? Retendo apaixonadamente o instinto da posse. E com o instinto da posse, criamos os reflexos do egoísmo e do orgulho. Olha aí de onde nasce o egoísmo e o orgulho, tá vendo? Da vaidade e do medo, com que tentamos, inutilmente fugir às leis divinas, caminhando na maioria das circunstâncias como operários distraídos e infiéis, que desertassem da máquina preciosa em que devem servir gloriosamente, para cair sufocados ou inquietos nas engrenagens que lhes são próprias. Parece longo o capítulo, mas é simples. É como se nós fôssemos um operário cuidando de uma máquina preciosa e nós dormíssemos ali em cima da máquina e caímos ali no meio das engrenagens, à custa do quê? Dos reflexos que nós mesmos criamos, de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de medo, com os quais a gente tenta inutilmente fugir às leis divinas. Por que ele fala fugir às leis divinas? Porque as leis divinas são baseadas no amor, na tolerância, na fraternidade, no acolhimento, e não no separatismo, e não na segregação, e não no ódio, e não na vaidade, e não no orgulho. Então, quando nós enveredamos por esse caminho, nós estamos nos distanciando da lei divina. Quando, por nossa vez, ou por nosso curso, nós desviamos e seguimos, então, a lei divina, fazendo o quê? Praticando o bem, exercendo a caridade dentro dos limites do nosso alcance, sendo benevolentes, sendo generosos, sendo pacientes, sendo fraternos, nós nos encaminhamos novamente na direção das leis divinas, tá certo? Nesse círculo vicioso, que é um círculo vicioso, claramente, né? Vive a criatura humana de modo geral. Então, acabou de descrever a vida de milhões de pessoas, sob o domínio da ignorância acalentada, ou seja, por nós mesmos, né? Procurando enganar-se depois do berço, então quando renasce, para desenganar-se depois do túmulo, quando desencarna. Aprisionada no binômio ilusão-desilusão, com que despende longos séculos, começando e recomeçando a senda em que lhe cabe avançar. Não será lícito, porém, de modo algum, desprezar a rotina construtiva. É por ela que o ser se levanta no seio do espaço e do tempo, conquistando os recursos que lhe enobrecem a vida. Então, no primeiro parágrafo, ele está dizendo, olha, gente, essa rotina que é um círculo vicioso, que é aquela que eu descrevi anteriormente, né? Ligada à vaidade, orgulho e tal, a gente vai vivendo essa rotina através de hábitos arraigados por muito tempo, por muitos séculos, do berço ao túmulo e do túmulo ao berço, né? Despendendo, assim como ele mesmo diz, o Emmanuel, né? Longos séculos, gente,
começando e recomeçando a senda, o caminho em que lhe cabe avançar. Todavia, ele diz, não estamos aqui criticando a rotina construtiva, aquela que o ser humano necessita para ter disciplina, para trabalhar, para viver, para cuidar dos filhos, para levar as crianças na escola, para buscar as crianças na escola, para levar aqui e ali, não é? Para cumprir com a nossa rotina de trabalho, trazer pão para a nossa mesa. Então essa rotina é uma rotina construtiva. O Emmanuel não está falando desta rotina, tá certo? Está falando de uma rotina outra, de um hábito outro, que é aquele pernicioso, né? Que nós nos enveredamos às vezes indevidamente. Então ele diz assim: a evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores em marcha para ciclos mais altos da existência. Então, todo mundo vai evoluir, né, gente? Mais cedo, mais tarde, nós vamos evoluir. E para essa evolução acontecer, nós temos que ir deixando para trás a bagagem de coisas ruins que a gente trouxe do passado e adotando cada vez novos hábitos mais felizes, né, mais construtivos. É por esse motivo, agora ele vai trazer o modelo do Cristo aqui. É por esse motivo que vemos no Cristo divino marco da renovação humana. Por isso que a gente fala aqui que o nosso canal Reflexões Espiritualistas é o Evangelho de Jesus, porque a doutrina espírita é o Evangelho de Jesus redivivo, tá certo? Então ele diz assim, divino marco da renovação humana. Então ele até é usado como nome dos séculos antes de Cristo e depois de Cristo, de tão importante que foi. Todo um programa de transformações viscerais do espírito, viscerais, aquelas que estão nas nossas vísceras, né? Muito tempo, né? Mas sem violência de qualquer natureza. Altera os padrões da moda moral em que a Terra vivia há numerosos milênios. Então, o Cristo veio alterar o padrão moral da Terra, que era um padrão estabelecido há milênios. Contra o uso da condenação metódica, oferece a prática do perdão, né? Se vocês lembrarem lá do Evangelho, Pedro perguntou para o Cristo, né? Então, Senhor, quantas vezes eu terei que perdoar o meu irmão que pecou contra mim, né? Será até 7 vezes, né? E aí o Cristo falou, não, Pedro, vem cá, vamos conversar. Não será 7 vezes, mas será 70 vezes 7 vezes, né? Essa história é maravilhosa, porque nessa época do cristianismo, né, do Cristo, as pessoas eram iletradas, não sabiam contar até 10. Então, quando a pessoa falava que era para perdoar 7 vezes, era muito. O Cristo falou, não, você tem que perdoar 70 vezes 7 vezes. Isso era um infinito para eles, né? E deu aquela lição da parábola que depois vocês podem procurar para saber, né? Então, ele diz, contra o uso da condenação metódica, oferece a prática do perdão. A gente se lembra também da mulher adúltera que foi trazida para ele, né? Porque é o próximo parágrafo. A tradição de raça opõe o fundamento da fraternidade legítima. A mulher adúltera. Trouxeram lá a mulher adúltera que foi pego em adultério. Um monte de gente em volta, a maioria homens, algumas mulheres, e dizer, olha, Senhor, essa senhora aqui foi pega no adultério. A lei mosaica manda que ela seja apedrejada. Que dizes vós? Então Cristo parou, ficou escrevendo um pouquinho na areia, assim, estava perto do templo de Jerusalém ali, e olhou para aquela turba um pouco enraivecida, que queria apedrejar a pobre mulher, e perguntou, quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. O que é que aconteceu? Os mais velhos saíram primeiro,
depois os mais jovens, e não sobrou ninguém. Aí ele levantou a mulher adúltera e perguntou: mulher, onde estão os que te acusavam? Ela falou: foram embora. Então, mulher, eles não te culparam e eu não te culpo também, mas vá e não peques mais. Ou seja, o Cristo perdoou o ser humano que estava ali, não o pecado, porque ele disse para ela: vá e não peques mais, eu também não te condeno. Então, ele não condenou a mulher adúltera, né? Então isso era um código novo para aquela época. A lei mandava apedrejar e ele instituiu um código novo. Por quê? Ele disse para aquelas pessoas: bom, tudo bem, quem aí está sem pecado que joga a primeira pedra. Não ficou nenhum. Como se hoje a gente fizesse essa mesma pergunta num grupo que estivesse linchando alguém, também não ficaria nenhum. Tá certo? Porque todos nós temos pecado, gente, né? Então ele continua assim: no abandono à tristeza e ao desânimo nas horas difíceis, traz a noção das bem-aventuranças eternas para os aflitos que sabem esperar e para os justos que sabem sofrer. Traz quem? O Cristo traz, né? Então, na hora do desânimo, da tristeza, do abandono, ou seja, nas horas difíceis, ele trouxe as bem-aventuranças, né? Para aqueles aflitos que sabem esperar, ou seja, que têm a paciência, e para os justos que sabem sofrer. Toda a passagem do Senhor entre os homens, desde a manjedoura, que estabelece o hábito da simplicidade, olha que bonito isso aqui, até a cruz afrontosa, que era imerecida pelo Cristo, que cria o hábito da serenidade e da paciência, com a certeza da ressurreição para a vida eterna, o apostolado de Jesus é resplandecente conjunto de reflexos do caminho celestial para a redenção do caminho humano. Então, Cristo traçou para nós um sublime roteiro de ascensão espiritual. O que é isso, ascensão espiritual? É a evolução do nosso espírito eterno, até atingirmos a excelsitude, que a todos estamos fadados a chegar. Mais dia, menos dia, tá certo? Mas o roteiro tem que ser o roteiro do Cristo, se queremos apressar o passo da nossa marcha. E ele finaliza dizendo assim: até agora, ele, o Emmanuel, né? Até agora, no mundo, a nossa justiça cheira a vingança e o nosso amor sabe o egoísmo. Pelo reflexo condicionado de nossas atitudes irrefletidas nos milênios que precedem o hoje. Não podemos desconhecer, todavia, que somente adotando a bondade e o entendimento, com a obrigação de educar-nos e com o dever de servir, como hábitos automáticos nos alicerces de cada dia, colaborando para a segurança e a felicidade de todos, ainda mesmo à custa de nosso sacrifício, é que refletiremos em nós a verdadeira felicidade, por estarmos nutrindo o verdadeiro bem. Acho que, difícil até comentar, gente, de tanta beleza e simplicidade que isso que está falando aí, Então ele diz: antes do Cristo, a justiça parecia mais vingança e o amor parecia mais egoísmo, por conta desses reflexos acondicionados de milênios que a gente traz. Agora nós temos um roteiro de luz que o Cristo nos deixou, que é baseado no quê? Na bondade, no entendimento, mas com a obrigação
não é com a nossa vontade, não é com a obrigação de educar-nos com o dever de servir, como hábitos automáticos nos alicerces de cada dia. Ele está dizendo que a gente tem que incorporar em nós esses hábitos, né, de bondade, de entendimento e do dever de trabalhar no campo do bem e de servir, de forma automática, ou seja, de forma espontânea, sem que para isso sejamos nós obrigados a fazer qualquer coisa. Porque já disse o Humberto de Campos, no prefácio do livro Boa Nova, ele diz assim: o amor não obriga ninguém, porque o amor transforma as pessoas. Então elas não se sentem obrigadas a nada. Elas são transformadas de dentro para fora e exercem aquele amor de forma automática, autônoma e espontânea. Por isso que o Emmanuel cunhou uma expressão muito interessante que chama: a disciplina antecede a espontaneidade, que se aplica bem a esse texto aqui. Porque se tivermos a disciplina de adotarmos bons hábitos, hábitos do bem, teremos a nosso favor mais tarde o que? A espontaneidade da prática do bem, que é o que todos desejamos ter, né? E assim nós seremos o que? Mais felizes no futuro, por estarmos praticando e nutrindo, né? Nos alimentando do verdadeiro bem. É isso aí, minha gente. Terminamos por aqui. Fiquem com Deus. Boa semana para todos. Bom fim de semana para todos, para aqueles que vão ver esse vídeo mais tarde, tá certo? Que Jesus nos abençoe. E se gostarem, deixem o seu like, compartilhem com os amigos e nos vemos na próxima semana. Tchau. Fiquem com Deus.